O Vasco tem negociações avançadas com um atacante de peso, nome e prestígio. Pelo menos foi isso que contou o Flávio Dias, setorista do Vasco e dono do canal Atenção Vascaínos. O nome tem sido mantido em sigilo, até para não criar expectativa e, mais do que isso, gerar visibilidade em adversários. A ideia é evitar leilão. O Vasco tem tratativas em uma série de posições e essa função do 9 é uma das maiores necessidades, até porque o Spinelli e o Brenner estão longe de resolver o problema cruzmaltino. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que a busca por zagueiro segue emperrada, há muita dificuldade em relação aos nomes pretendidos pelo Vasco. Se a coisa não andou em relação a zagueiro e ainda não há definição em relação a centroavante, o Sousa dá para dizer que será atleta do Vasco. A operação vai custar somente ao Racing 6 milhões de dólares livres de impostos. O time argentino vai ter direito a 30 milhões e 400 mil reais. Essa operação, com todas as taxas e também comissão, vai ultrapassar os 8 milhões de dólares ao Vasco da Gama. Sousa assinará contrato com o Vasco até dezembro de 2029. Acabou a novela e está mais fechado do que nunca. Santiago Sousa, aguardado no Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco da Gama e estar à disposição do técnico Pedro Emanuel. Além disso, é claro, temos informações também importantes sobre mais reforços que vão chegar ao Vasco nesta semana decisiva. Admar Lopes na Espanha para trazer Nelson de Ossa. Tem também o Vasco da Gama demonstrando interesse na contratação de volante da seleção do Equador. E muito mais para você aqui e agora neste seu Acorda Vascão. E quero começar primeiramente falando sobre Santiago Sousa, tá? Amigo, confirmou. Santiago Sousa é o mais novo reforço do Vasco da Gama. O volante é aguardado sim nesta semana para se apresentar ao Vasco e estar à disposição do técnico português Pedro Emanuel. O contrato entre Vasco e Santiago Sousa será assinado por um período de 4 anos, ou seja, assinará um contrato com o Vasco até o meio de 2030. O Vasco da Gama pagará ao Racing um valor de 7 milhões e meio de dólares, cerca de 39 milhões de reais, pela venda do jogador ao nosso Vascão. Hoje, posso dizer para você que só falta mesmo a assinatura do contrato. De resto, está tudo certo. Ele viaja aqui ao Rio de Janeiro nesses próximos dias para realizar os exames médicos e logo em seguida, assinar esse contrato com o nosso Vascão. Então, Santiago Sousa fechado, é o mais novo reforço do Vasco. É assim que a gente começa essa semana tão importante, cara. O Vasco da Gama acertou muito na contratação desse jogador. Eu não gosto de ficar comparando, não gosto de ficar relembrando, não gosto de ficar citando atletas que já passaram pelo Vasco, mas, gente, quando o Vasco faz uma contratação como essa, como é a contratação do Santiago Sousa, a gente vê que estamos num caminho melhor em comparação aos últimos anos. E por que eu digo isso? Vamos pegar, nos últimos anos, quem foram os primeiros volantes do Vasco? Faça aí rápido. Os primeiros volantes do Vasco. Faça rápido esse jogo na sua cabeça. Eu vou falar de 2022 o Yuri Lara, que era um bom jogador, mas muito limitado. Eu vou falar de Zé Gabriel. Eu vou falar agora, recentemente, do Hugo Moura. Teve Cauã Barros, que é um bom jogador, mas ainda muito novo, muito jovem, tem muito a evoluir. Eu não lembro de um primeiro volante recente do Vasco da Gama que tenha jogado muita bola, que tenha ido muito bem. Não consigo lembrar. O último bom primeiro volante do Vasco talvez tenha sido lá na conquista da Copa do Brasil, quando o Vasco tinha o Eduardo Costa, lembra? Ele que era o primeiro volante ali daquele setor de meio campo cruzmaltino, às vezes entrava o Alan também ajudando o elenco. Podemos olhar para 2019 e foi uma trinca de volante do Vasco, lembra aquele Vasco-Flamengo no Maracanã? Uma trinca de volantes, Marco Júnior, Richard, olha aí, gente. E agora a gente está falando de Santiago Sousa, que é, ao meu ver, o melhor primeiro volante do futebol sul-americano. Essa é a contratação do Vasco. Não podemos dizer que o Vasco não está indo num caminho bom trazendo esse jogador. Muito pelo contrário. Que acerto da diretoria cruzmaltina. E o Vasco
quer mais. Vamos continuar já com esse nosso Fala Gigante. O Vasco, é claro, não vai parar em Santiago Sousa. E tivemos informação nessas últimas horas que o Vasco, avaliando mais opções para reforçar o elenco, recebeu recentemente um nome na mesa. Foi o nome do equatoriano Sérgio Quinteiro, tá? Ele é conhecido como La Máquina, peça-chave da seleção equatoriana e peça-chave também, amigo torcedor Cruz Maltino, hoje do Emelec, clube do futebol do Equador. Ele passou sua carreira praticamente toda no país, teve uma curta passagem pelo Covilha, clube do futebol português, e logo em seguida voltou para o futebol equatoriano, onde está desde aquele momento. E nesse momento é um jogador do Emelec que tem 16 partidas na temporada, titular. Teve presente recentemente também em convocações da seleção equatoriana, não esteve na Copa do Mundo, mas é um jogador importante no país. É um nome que está na mesa. O Vasco dificilmente vai avançar por esse jogador, até porque o Vasco já conseguiu a contratação do seu primeiro volante, que é o Santiago Sousa, mas foi um dos nomes que o Vasco teve recentemente na mesa, um jogador de seleção que mostra qual é o tipo de atleta que o Vasco hoje quer trazer para dentro do seu grupo. E falando em nível, tem um jogador que o Vasco vive sim durante essa semana a expectativa de fechar, que é o Nelson de Ossa. Informação, amigo torcedor vascaíno, dos amigos do Colina 1927, do Sérgio, do Globo Esporte, é que o Admar Lopes nesse momento já está na Espanha e tem um único objetivo, um único interesse nessa ida ao velho continente, que é conduzir as negociações por Nelson de Ossa e fechar a contratação do volante colombiano. Ele que concluiu a contratação do Santiago Sousa nessa ida para a Argentina e já então nesse momento está na Espanha, tendo esse objetivo de dar sequência às negociações pela contratação do jogador do Real Betis. O objetivo da viagem é conduzir as negociações de forma presencial, olhar olho no olho, apertar a mão, conversar e deixar muito claro que o Vasco, através da figura representada por Admar Lopes, quer muito a contratação do meio-campista Nelson de Ossa. O Vasco viu o sucesso que teve a ida de Admar Lopes à Argentina, então optou também e preferiu que o mesmo fosse presencialmente à Espanha para sentar e fechar a contratação do jogador. Deixar de lado esse negócio de virtual, de longe e estar perto, porque perto as coisas andam muito mais do que distantes. Então é uma semana decisiva e o Vasco já começa essa semana com um objetivo muito bem claro, muito bem definido. Liberar a situação de Nelson de Ossa e buscar a contratação do volante colombiano. Falando de um Vasco com Santiago Sousa fechado e a possibilidade bem real hoje de fechar com o Nelson de Ossa, são dois jogadores, amigo torcedor Cruz Maltino, que chegam para mudar e muito o nível do elenco Cruz Maltino. Não é mudar pouco não, tá? É mudar muito o nível do atual elenco. E o Vasco quer mais, não quer parar apenas em Santiago Sousa e Nelson de Ossa. Se tem um nome, amigo torcedor vascaíno, que o Vasco recentemente avançou muito na contratação, que é o nome do Colídio, Facundo Colídio, e essa saída do Facundo Colídio do River Plate para a provável chegada do jogador ao Vasco tem uma resposta muito bem clara. E inclusive, a chegada de Facundo Colídio ao Vasco pode prejudicar o maior rival do Vasco da Gama, que é o Flamengo. Como? Vou te explicar já já. Agora, inclusive. O Flamengo ele tem negociações pela contratação do meio-campo argentino Thiago Almada, um dos maiores jogadores que passaram recentemente pelo futebol brasileiro, vestindo a camisa do Botafogo, e é hoje interesse do Flamengo contratar o meio-campista, inclusive atual vice-campeão de Copa do Mundo e campeão de Copa do Mundo 2022 com a seleção da Argentina. Qual é a situação? O Flamengo quer a contratação desse jogador, mas neste momento o River Plate avançou também nas negociações pelo Thiago Almada e está muito perto de fechar a contratação do atleta. E aí você pode perguntar, tá bom, Lucas, qual é a influência do Vasco da Gama nessa situação? Eu te falo agora. Caso o Vasco consiga contratar o Facundo Colídio, os valores já estão fechados. O Vasco pagaria cerca de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco pagando ao River Plate 5 milhões de dólares pela contratação do Facundo Colídio ajuda o clube argentino a pagar um valor de 20 milhões de reais
pela contratação do Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid. Então o Vasco daria dinheiro ao River Plate e o River Plate teria dinheiro então para realizar a contratação do Thiago Almada. Ou seja, o Vasco de forma indireta pode estar ajudando o River a contratar o Thiago Almada e atrapalhando o Flamengo também na contratação do jogador. Porque hoje o Thiago Almada, por ser um argentino, entre River e Flamengo, ele opta por vestir a camisa do clube do seu país. Então, dependendo do projeto, ou melhor, né, o River tendo condições financeiras de pagar ao Thiago Almada o valor pela sua contratação, o Thiago Almada vai para a Argentina e deixa o Flamengo, de fato, chupando o dedo. Então, olha aí que loucura, né? O Vasco pode, de certa forma, atrapalhar o caminho do Flamengo com a contratação de Facundo Colídio, mais um nome que está muito avançado, mais um nome que nessa semana, definitivamente, amigo torcedor vascaíno, poderá ter avanços importantes. E para fechar, muita gente fala sobre Santiago Sosa, muita gente pergunta sobre Santiago Sosa, muita gente está ouvindo falar sobre Santiago Sosa, mas não conhece. Eu quero trazer alguém que não fala de Vasco, não é vascaíno, jornalista da TNT, bem conhecido, para vocês entenderem um pouquinho aí, de alguém que não está no nosso meio, sobre a importância de Santiago Sosa. Se liga só. Para mim, o Vasco faz uma das grandes contratações do mercado de meio de temporada aqui no Brasil, tá? A contratação do Santiago Sosa, 7, 8 milhões de dólares, para mim ela ataca uma necessidade absurda que o Vasco tem de um volante, né, de um jogador de meio de campo com capacidade, com solidez para ajudar ali o meio de campo do Vasco, que é uma necessidade que o Vasco tem. Um líder, a gente viu o que o Sosa fez no Racing, né? A capacidade de liderança, capacidade de influenciar no jogo. Ele também pode jogar como zagueiro. A gente viu ele no time campeão do Racing. A gente viu ele na temporada passada na Copa Libertadores. Para mim, o Vasco faz uma contratação topo de linha, tá? Do Santiago Sosa, porque é um jogador daqueles que pode transformar o meio de campo do Vasco, assim. Neste caso, pra mim, o Vasco contrata um jogador que muda o time, assim. Muda o time. É, amigo vascaíno, é esse tipo de atleta que o Reforços. Esse é o nosso tema principal do nosso vídeo. Santiago Sosa é aguardado nesta semana. De Ossa vai ter um desfecho também nessa semana, assim como Facundo Colídio e mais 2. Você vai saber aqui quais são as posições, como é que o Vasco está trabalhando para anunciar 5 reforços nesta janela de transferências. Óbvio que eles podem não chegar e não vão chegar todos nesta semana, né? Mas o Santiago Sosa chega ao Rio de Janeiro nesta semana e o De Ossa vai ter um desfecho também nesta semana. Então, vamos juntos, já deixou o seu like, já curtiu, já comentou aqui a tua expectativa. Quarta-feira tem jogo decisivo, né? Diante do Fluminense, compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Gente, vamos lá. Começar com uma informação envolvendo o cria Ryan. Ele está no Bournemouth, o técnico dele foi para o Liverpool, pediu a contratação dele. José Mourinho pediu a contratação dele no Real Madrid. No Bayern, do Arsenal, todo mundo quer o garoto. Agora pintou o Al Hilal. Fácil a negociação envolvendo ele? Não, não é fácil. Mas com dinheiro torna-se muito mais fácil. Mas o Ryan vai para o Al Hilal, seria uma loucura. Financeiramente, óbvio que com certeza será uma proposta muito maior do que qualquer outro clube. Porém, o futebol árabe não é para o Ryan agora. Ryan está começando a carreira, 6 meses de Europa, jogou a Copa do Mundo, fez uma boa Copa dentro das possibilidades, é jogador para a próxima Copa do Mundo, não é para ir nesse momento para a Arábia. Se o Ryan já tivesse com 32 anos, 10, 12, 14 anos de Europa, justificaria. Bom, o fato é que qualquer negociação que aconteça em relação ao Ryan, o Vasco tem um mecanismo de solidariedade, então tem um percentual por ser clube formador. Então não importa se vai para o Al Hilal, para o Liverpool, para onde for, clube formador recebe um percentual. Bom, quarta-feira
tem jogo importantíssimo diante do Fluminense. Thiago Mendes está de volta, Sousa ainda não joga, falei isso ontem até no nosso vídeo também, mesmo contratado, porque ainda não está vinculado ao Vasco. Não rolou ainda o contrato dele formalizado junto à CBF. Isso teria que ter acontecido até sexta, para que ele pudesse jogar na próxima quarta-feira. Beber mais um pouquinho de água. Tem que hidratar bastante a voz para ela ficar boa o quanto antes. Peço desculpas a vocês, mas não poderia deixar de ter o nosso conteúdo. Thiago Mendes vai ser a novidade no time do Vasco para essa partida. Quem ele vai tirar? O Pedro Emanuel. Ramon Rick não foi bem, tímido, mal posicionado também, que aliás não funcionou não só sábado, como também não tinha funcionado diante do Independente Medellín. Não é a função dele jogar de costas como um 10, não é. Rojas não rodou, então vai tirar o Tietê? Tietê até que não foi mal, perdeu um gol feito, mas não foi mal contra o Fluminense. Você pode ter a sua implicância, não gostar, mas ele não foi mal. Isso é um fato. Vamos ver. Thiago Mendes está de volta, capitão do time do Vasco da Gama. Bom, vamos partir para as contratações, né? Santiago Sousa, no último sábado, se despediu oficialmente do Racing. Estava relacionado, até pintou aquela coisa, tá relacionado e agora e tal. Cara, ele foi lá para se despedir do torcedor no El Cilindro. E era extremamente necessário que ele o fizesse. Por respeito ao próprio torcedor, ele era capitão do time, tudo. Ele é aguardado nesta semana no Rio de Janeiro. Provavelmente chega até quarta-feira, até para assistir o jogo. Vai ao Maracanã. Tendência é que ele chegue amanhã, no máximo quarta mesmo. E vá ao Maracanã acompanhar Vasco e Fluminense, 9h30 da noite. O jogo da volta pela Copa do Brasil. E aí a gente avançando, ele será inscrito e vai poder enfrentar o próximo adversário nas quartas de final. Porque aí é por fase que você vai inscrevendo os seus reforços. Lembrando que as quartas da Copa do Brasil, a fase quartas de final, acontece na última semana de agosto, na 1ª de setembro. Então você tem que inscrever, salvo engano, as datas base são 26 e 27 de agosto. Então você tem que inscrever até 25, até o início da fase quartas de final. Ele chegando essa semana, vai inscrever logo, e quem mais vier. Por quê? O Admar Lopes está na Espanha para dar um desfecho à negociação envolvendo o Nelson de Ossa. Vasco, Bet e atleta. Tudo negociado. Pô, Fábio, mas parece uma loucura. Por que isso não acontece então? Se está tudo certo com o Vasco, com o clube, com o jogador, qual é a ponta que está faltando? Então, Vasco e Bet estão acertados, porém, o Bet pediu um tempo, porque o técnico Manuel Pellegrini quer contar com o atleta e vem utilizando ele nos amistosos, tanto que contra o Lyon colocou ele de segundo homem, colocou ele de segundo homem de ataque, porque ele é versátil, ele joga em várias funções. Ele é estilo Diego Souza, para você poder entender. Joga nas 4 funções de meio campo e atua mais adiantado também. Beber mais uma água, senão a voz vai embora. Então, assim, o técnico Pellegrini está fazendo uma força e tentando convencer o atleta que ele não deixe o Betis, porque ele vai ser mais utilizado. Mas a informação que o Vasco tem a seguinte: o Vasco soube de um dirigente do Betis que ele não será inscrito em La Liga. Ou seja, a questão é arrumar um substituto para que o Vasco tenha essa contratação resolvida. Só que o Vasco tem pressa. O Betis, nem tanto. Então, o diretor executivo do Vasco foi lá, né, para poder resolver. O Admar Lopes está lá para poder resolver essa situação. Ele saiu da Argentina e foi para a Espanha. Aliás, na Argentina deixou encaminhada a negociação envolvendo o Facundo Colídio do River, que ontem jogou na derrota do River por 1-0. Como não está fechada a negociação, o Vasco deixou tudo encaminhado, ele acabou entrando em campo ontem, o que eu acho uma loucura. Mas enfim, mas não se machucou, enfim, tá zerado e tal. Então, assim, o time do Vasco vai ter Sousa, muito provavelmente o Facundo Colídio, o De Ossa
A tendência é que sim, o tripé, inclusive pensar de Souza, Thiago Mendes e De Ossa. E mais 2 reforços. O Vasco vai atrás de 5 nessa janela, autorizados pelo senhor José Roberto Lamáquia, que é o avalista das negociações. Por isso o Vasco está buscando esses atletas. Um zagueiro e mais um atacante. O Facundo ele é mais lado de campo, entra na área, mas é mais lado de campo, pé direito predominante. O Vasco vai tentar achar um camisa 9, porém as características desse camisa 9, desse zagueiro, dos que vem, perfil de jogador vencedor, acostumado a grandes jogos, personalidade e que minimize o risco, com essas características todas, de sucumbir ao atuar com a camisa do Vasco da Gama. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Um abraço!